Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destino de Saudade com o inigualável, inimitável Rui Miguel Tovar. E hoje aplico estes adjetivos porque estás com uma camisola, Rui, que é mesmo inigualável e inimitável. Essa sim. Que camisola é esta, Rui? Uma camisola recente, comprei do Yokohama Flugels. Yokohama Flugels. Diz respeito à época do futre. Yokohama. O que é que eu disse? Eu acho que eu disse mal, disse Yokohama. Acho eu. Yokohama, sim, E é Yokohama. Yokohama Flugels. Diz respeito à última época do futre, em 97. O futre tinha lá a jogar com ele o Marco Ferreira, que depois até foi campeão europeu pelo Porto. E este era o equipamento alternativo dessa equipa naquela época, 97. É isso é uma O camisola. futre, portanto, acabou a carreira no Japão, portanto, era mais especial ainda. Nem sequer tem um emblema, curiosamente, pois não? Não. É patrocinado pela Puma, tem um patrocínio todo Retado, não é? mesmo, mas é incrível, de facto. Eu gostei da camisola e foi aquela coisa noturna, tipo, tenho que comprar uma camisola. Pronto, e foste... Para me oferecer a mim mesmo. Exatamente, mereço. Mereço. E então, e lembro-me bem porque a primeira vez que falei com o futre foi por telefone, estava ele no Japão. Estava no Record, o Jornal Record. Tive que entrar mais cedo nesse dia, Jornal Record. Sempre trabalhei no futebol internacional, de 96 a 2008. E, por norma, o horário de entrada era 3 da tarde, com exceções, como no Mundial 2002, os jogos eram de madrugada, tínhamos que entrar de madrugada, como é lógico. Mas, por norma, entrávamos às 3 da tarde. Nesse dia, fui ver ao cinema Monumental, que já não existe. Fui ver o Seven. Ei, um dos filmes da minha vida, do Sr. David Manhã, Fincher. às 11 da manhã. De manhã? Logo, Havia sessões matutinas? Havia às 11 da manhã. Saí à 1 e, de repente, continuo no filme. Porquê? Porque está a chover. Mas torrencialmente. E eu, que é a atmosfera dominante do filme. Dominante, claramente. E eu entro no metro, e lembro-me, no empurra, né, no chega para lá, normal do metro, recebo um empurrão e o meu primeiro impulso é, virar-me contra a pessoa. Eu, que nunca me virei ninguém, mas, ainda estava com o filme dentro de mim, não é? Kevin Spacey tinha mexido contigo. Muito. John Doe. John Doe. E eu, saio nos restauradores, subo a pé o elevador da Glória, para a missão de falar com o futre. Estava reservada, não sei, uma abertura de página. Onde é que ficava o recorde, Rui? Ficava na travessa dos Inglesinhos, que era no Bairro Alto. Ok. Mesmo no Bairro Alto. Era mesmo no Bairro Alto, sim. Portanto, a Travessa da Queimada era uma rua principal. Isso onde é da estava bola, a bola. não é? Exato. E logo à frente, uma transversal. Não sabia que ficavam tão próximos. Muito próximos. E então lá fui. Só havia um telefone para chamadas internacionais. Isto também é bom para o pessoal jovem perceber. Só havia um telefone para chamadas internacionais, que era o telefone do chefe. Chefe que não estava, que viria mais tarde. Não sei quem era o chefe na altura. Não sei se era o André Pipa ou o António Tadeia. Não me lembro. Sei que entrei, dirigi-me para o lugar, número de telefone e pronto. E magia, não é? Ligaste para a casa do Futres, no Japão. Não sei se foi para casa ou para telemóvel, não sei. 97. Tudo é possível no Japão. Tudo é possível, exatamente. Certo é que ele atendeu-te bem disposto. Magia, isso aí não é hipótese. E quando disse Rui Miguel Tovar, ele... Mas tu és alguma coisa ao Rui Tovar? Foi lindo. Um desfile de elogios, campeão, ao maior, não sei o que mais. E foi ele que me tirou foi ele que me sacudiu do Seven. Portanto, eu deixei de estar envolvido na camada Seven, na camada Kevin Spacey, quando falei com o futre. E foi aí que percebi, este gajo é sempre a abrir. Não era só assim como jogador, também é como pessoa, porque eu desconhecia. Estamos em 97, portanto, futre não é aquilo que é hoje, não é? Não é tão conhecido como. Era jogador só, portanto... Sim, nós conhecíamos o futre futebolista, essencialmente, claro, não é? E as suas presenças eram muito espaçadas. Esporádicas, exatamente, sim. E estava no Japão. Já estava numa
numa fase descendente da carreira. É o último clube dele? Tem um clube dele, sim. 97. Sim, 97. O grande Paulinho Futre, pá. Eu adorei o programa que tivemos com ele no Claro, ali no Pavilhão Rosa Mota. Pavilhão Rosa Mota, Foi espetacular. Confirmei tudo aquilo que esperava dele. Sim, O maior. Brutal. O maior, a seguir a ti o maior. Ruizinho, começamos aqui pelo Ruizinho. Sabes porque é que disse Ruizinho, não é? Isto aqui já... Agora fui contagiado pelo Paulo Futre. Exatamente. Rui, vamos aqui agora para um jogo que me faz confusão nesta altura. Não é? Faz muita confusão isto. Mesmo. Olhar para a Liga 3 Sim. e ver naquela Série B o Vitória Futebol Clube de Setúbal e o Clube de Futebol dos Belenenses é muito estranho. Muito. É muito uma coisa. Mas pronto, já se sabia de antemão, em agosto, que é uma série em que se encontram Muitos clubes históricos. Interessantes, não é? União de Leiria, Alverca, portanto, clubes que partilharam o Amora balneário Futebol da Clube, primeira divisão. Por favor, Amora Futebol Clube. Amora Futebol Já Clube. agora, se não se importa. Não me importa, mas eu ia dizer, mas o Amora não teve ao mesmo tempo destes quatro, não é? Não. E de facto pronto, também é o sistema ioiô que nos permite olhar para o futebol com esta saudade. É um jogo que revisita muitas memórias. A mim, por exemplo, podia falar de Mourinho Félix, que jogou nos dois, só Vitória e Belenenses. Um guarda-redes que foi uma vez internacional na mini-copa de 72. Pai de, né? Toda a gente sabe, parece-me, e que jogou nestes dois clubes. Só isto já representa muita coisa, mas há imensos jogadores. Jorge Martins, outro guarda-redes, jogou nos dois. Foi ao Mundial de 86 e ao Europeu de 84. e ao Europeu de 84, porque o Zé Beto não pôde ir devido ao castigo que teve lá está, após a final do Basileia. Do tal programa da semana passada, né? E atenção, Jorge Martins, não sei se foi uma vez pelo Belenenses e outra pelo Vitória. Ou seja, foi ao Europeu por um clube e ao México por outro. E eu adoro estas histórias, porque o Jorge Martins esteve num Europeu e num Mundial e nunca jogou pela seleção. Nada. Nenhuma única vez. Tem tantos jogos como o Rossi. Vamos lá ver se... italiana. Olha, o José Sá vai pelo mesmo caminho. Pois vai. Porque continua assim a jogar pela seleção e tem estado nas convocatórias. É verdade. Sim. Desculpa ter desviado o teu Não, na raciocínio, boa, Rui. então. Olha, o outro jogador que me lembro dos dois, Sobrinho, O sobrinho. central, que Central. depois também jogou em França. Sabias que o sobrinho foi formado no Porto? Não. No Futebol Clube do Porto? Foi? Soube isso há pouco tempo. Não. Eu até vou confirmar aqui porque eu acho que não te quero mentir. Continua, desculpa. Não. Sobrinho, central de seleção. Sim. Jogou muitas vezes. Jogou. Não, há aqui uma história muito, muito, muito interessante que depois vai desaguar no nosso domingo esportivo com o Melado Novo, não é? Mas há muitos jogadores que partilham uma história muito bonita entre Vitória e Belenenses. E Dois grandes clubes. o jogo deste domingo, dia 5, não será um jogo imperdível, porque as grandes figuras já lá vão, mas é um jogo que nos permite olhar muito para os anos 80 e anos 90 com a eterna saudade, porque são, mesmo se quisermos falar dos estrangeiros de cada equipa, porque representam um tempo pré-Bosman, Sim. e eram equipas que iam buscar jogadores muito interessantes, né? Vitória e o Iachini. O Iachini para mim continua a ser um dos 10 melhores estrangeiros que eu vi jogar em Portugal. Sim, claramente. Facilmente. Claramente. Mihailov, guarda-redes do Belenenses. Mapuata. Há muitos históricos do futebol dos dois clubes que eram próximos, né? Setúbal e Lisboa, não é nada. E eram jogos muito, muito interessantes. Lembro-me que há jogos que não são de grandes, mas que são clássicos. E esse é um deles, não é? Completamente. Vitória Belenenses, para mim, se houvesse no próximo fim de semana há este jogo, temos um grande jogo na jornada, que é isto. Num cenário normal, o Vitória de Setúbal, o Futebol Clube de Setúbal e o Belenenses estariam sempre no top 10 do Campeonato Nacional. Sim, claro. Sim. Depois há aqui muitas variantes, Claro. crises financeiras, Sim. institucionais, Óbvio. mas que são dois grandes clubes, com estádios grandes também, com muita gente. De facto, são as pessoas que fazem os clubes. E o Vitória e o Belenenses são clubes com gente lá dentro, Sim. com muita gente. Sim, são clubes populares, não é? Populares. E basta irmos hoje aos arquivos da RTP ou ao YouTube, se preferirem,
colocar Belenenses domingo desportivo e basta ver aquelas bancadas. E no Sim. Bonfim, então, eu lembro-me, Rui, de uma vitória do Vitória de Setúbal sobre o Benfica. Estava um dia de sol e é um jogo muito grande, com muitos golos. É o 5-2, não? 5-2. É o famoso 5-2, famoso 5-2. Opa, aquelas bancadas. Claro. É lindo. Aquele resumo é maravilhoso. Sim, eu sei o que Maravilhoso. é isso. É espetacular. Talvez 93. Isso é a época do 6-3 depois. 6-3. Portanto, o Benfica perde aí. E é campeão nacional nesse É ano. campeão nacional. Com o Tony. Com o Ok. Tony, exatamente. É uma grande derrota, mas é tal como no ano em que perde 7-1 é a última derrota, aqui também é a última derrota. É o fim de, ok, vamos acabar com a brincadeira e vamos começar a ganhar. E de facto, o Foram Benfica campeões. começa a ganhar. É um ano muito interessante do Benfica, sim. Também é uma época interessante do Benfica com o Tony. Curiosamente não me lembro quem é que treina o Vitória. Se eu bem me recordo, nesse resumo, o narrador, não sei se era o teu pai ou não, por acaso, começa a dizer que o Vitória está em profunda crise de resultados. E esse jogo, essa vitória é surpreendente também por isso. Sim. Apesar de muita gente nas bancadas e... Eu acho que o Vitória estava para descer nesse ano. É provável. Não, aliás, a Vitória desceu nesse ano. Desceu nesse ano. Então, a Vitória do patrocínio Mimosa. Apesar de Desceu nesse ano. ter ganhado ao Benfica 5-2. 5-2. 2 golos do Iachini, lembro-me. Como é que Não essa houve vitória nenhum desceu de hat-trick. divisão? Como é que é possível? Não sei. É um mistério. São mistérios. Nunca fui ao Bonfim. Não, foi Lamentável. olha, vi lá um imperdível 4-4 com o Porto. Não, fora esse que já falámos 1000 vezes Opa, do futuro, não é? isso... Vi um 4-4. Perdão. 4-4 com o Porto. Um jogo Rui Barros, Manuel Fernandes, do outro lado. Pá, e essa equipa do Vitória... Não sei se era esta equipa, mas lembro-me de um Vitória com Roçadas, Vítor Madeira, Manuel Fernandes. Depois também foram para lá para a reforma, no bom sentido. Jordão, Eurico, Cadete. Zezinho. Cadete, portanto, início de carreira. pré-Sporting, início de carreira, não Mesaros. era reforma. Pá, eram E o teu amigo Aparício? Aparício também no início de carreira, e sempre. Pá, muito bom. É uma equipa muito, muito interessante. O Belenenses ia muito ao estádio como o avô, que era sócio. Oh, Rui, tu conheces melhor essa zona do que eu, muito melhor. A cidade de Setúbal era vitoriana? Ou é vitoriana? Sim. Só que o problema é como tudo, o futebol deixou de pertencer ao povo, não é? Os preços dos bilhetes são uma coisa estúpida. Não faz sentido. Os horários também são descabidos. Não quer dizer que se houver um jogo às 15 as pessoas aderem, porque as pessoas também estão um bocado já fartas, ou diria melhor, saturadas do futebol, não é? Eu também estou. Eu acho que este futebol moderno não me preenche minimamente. Portanto, se o mundo do futebol acabasse agora, eu teria muita matéria, porque eu gosto é de ver o que é o passado, portanto... Estamos aqui os dois a falar sobre isto por algum motivo, não é? Portanto, acompanho-te bastante nesse raciocínio. Mas diria que o futebol desencantou as pessoas. É normal que uma pessoa com 10, 20, 30 anos se sinta ainda agarrada ao fenómeno. Eu, sinceramente, já muita coisa me passa ao lado, embora seja um fim de semana vibrante, porque este domingo, pouco antes do Vitória Belenenses, ao Lusitano de Juventude em Évora. E eu quero muito ir e presenciar esse derby. Eu gostava de ver os dois, ao vivo, confesso. Eram claro. dois jogos que eu adorava ver ao vivo. Sim, também eu. Aliás, eu estou quase a pedir, a implorar às pessoas que vão comigo a Évora, levem-me já para Setúbal para vermos os dois jogos, que isso sim. Diz-me lá, portanto, seria épico. é no mesmo dia? É, dia 5 de março. E um E é os às horários? 15. Sim. Não sei se é 15 ou 15h30, mas pronto. Vamos Em pôr Évora. 15 em Évora. E o outro é às 19. É possível, Rui. É possível. Tu consegues. Eu que não tenho carta de condução. Tu consegues, Tu Rui. consegues. Mas é isto. A cidade é vitoriana, claro que sim. Só que eu lembro de uma vez, pré-pandemia, claro. Fui ver um Fabril Barreirense. Última jornada do Distrital. É Setúbal. Nada para decidir. Paguei 8 euros. 8 euros para ver o Fabril Barreirense. Estavam 15 pessoas na bancada. Eu contei as 15, não estou a exagerar. Estavam 15 pessoas. 8 euros é muito dinheiro, não é? Ainda por cima vim de Lisboa, portanto, barco, táxi até Uber até ao estádio. Não compensa. E o futebol tem de compensar. Atenção, não estou a dizer que nos anos 90 também não houvesse... Esses abusos. Abusos, havia. Então, o Sporting do Sousa Sintra caprichava quando era um jogo europeu, não é? E demais.
E mesmo assim o estádio estava cheio. Porque também as pessoas estavam ilusionadas, não é iludidas, mas estavam, e o Sporting com o Real Madrid, vamos, Sporting Nápoles, pagamos para ver o Maradona, ou para ver 10 minutos de Maradona, não é? Sporting Real Madrid, é o Real Madrid, vamos ver o Real Madrid. Portanto, isso são coisas que acho que ficaram para trás, porque entretanto também se meteram as boxes, portanto o lugar é fixo, já não há hipótese. Eu lembro-me de ir ver um Sporting, olha, o Sporting Porto, o Varandim, estava lá, dia 7 de maio de 95. 5. Sim, é o primeiro ano do Robson, o primeiro título do Robson. É isso. Eu comprei o bilhete do jogo pouco antes do Varandim cair, portanto eu estava... Estavas na fila dos bilheteiros, não é? Era o tempo de ir. No dia de jogo, estávamos lá, também na cavaqueira, lá, com os velhotes e com os putos. Eu era um miúdo, né? Em 95 tinha 18 anos. Portanto, fui ao Alvalade, com o intuito de ver o jogo, e sabia que ia ter bilhete, porque era sócio, portanto era só pedir o bilhete, o bilhete de jogo, né? Portanto, na hora, agora isso não acontece, né? Aliás, agora às vezes até é difícil ter a referência palpável do bilhete, né? É tudo eletrónico. Tudo eletrónico. E portanto são tempos que se calhar o futebol e a atualidade não souberam acompanhar, e então é por isso que não há muita gente no estádio. Há algum desencanto. Não deixa de ser um jogo extremamente fascinante, apaixonante. É o jogo mais maravilhoso do mundo. Que foram à Europa, que fizeram os seus brilharetes na Europa. O Belenenses eliminou o Bayer Leverkusen, detentor da Taça UEFA. O Vitória de Pedroto chegou aos quartos de final da Taça UEFA. Portanto, são momentos únicos. Olha, agora lembrei-me de outro que acho que jogou nos dois, o Edmundo. O Central, sim. Benfica. Belenenses e Vitória. Acho que é Vitória. Sem dúvida, também, sem dúvida. Edmundo. Olha, o Rui Esteves. O Rui Esteves, aquele médio... Jogou nos dois também? Acho que jogou. Benfica também. Chiquinho Conde também jogou nos dois. Pois. Sporting, Vitória e Belenenses. Há muitos jogadores que de repente... Não é? Foi assim. Há muitos jogadores que têm esta ligação, e é muito interessante ver a história para lá dos números, obviamente, dos resultados e das classificações. E eram equipas que gostavam de apostar no futebol bonito. Aquele 4-4 do Vitória Porto é um jogo lindíssimo, e o resumo a estar aí no YouTube ou nos arquivos da RTP. Grande jogo, vibrante, com muitas... eu acho que é Rui Barros e Madjer até. Acho que o Madjer também marca nesse dia. E estamos a falar de clubes que às vezes até era bom para acabar a carreira. O Jordão que o diga, né? O Jordão ainda foi chamado à seleção como jogador do Vitória. É isso, acabar a carreira em Portugal em clubes que lutavam por chatear os três grandes. Muito. Então não era. Passar no Bonfim não era para qualquer um. Passar no Restelo também, é a mesma coisa, a mesma lógica. Então, olha, o Belenenses é a única equipa a eliminar os seis grandes e a ganhar a taça, não é? Portanto, na mesma época. Eliminou o Sporting, primeiro, oitavos. É do gol de Joanico? Exatamente. 88? Pois é, o último título do Belenenses. Eu acho que o Belenenses ganha mais 89, desculpa. 89. Não, na boa. Aquele livre. Livre de Joanico, é Chico Faria, Vata e Joanico. Chico Faria, Vata, Joanico. Na baliza do Benfica, o Silvino Menino. Silvino. Equipado de verde para enganar os adversários. Exatamente. A cor da relva. Portanto, o Belenenses é essa equipa, e o Vitória é a única equipa portuguesa que eliminou os três grandes no seu estádio, ou se não é isto, é das duas uma. Até pode ser as duas. Mas ou é isto, ou é a única equipa que na segunda divisão eliminou os três grandes. É de clube grande, não é? É de clube grande. E o Porto até foi, há muitos anos, meia final 7-0. O Vitória deu 7-0 ao Porto, Vitória da segunda divisão. Impressionante. Incrível. Portanto, isto são clubes que preenchem, que não é aquela coisa de simpática. É mesmo a história. É objetivo, Rui. É objetivo. Preenchem os requisitos para serem grandes no nosso futebol. Claramente. História, estádio, espectadores, cidades, palmarés, cidades. Portanto, muito interessante. Os jogadores, não é? Os jogadores incríveis. Tantos jogadores. Eu disse aqui uns, mas olha, Ivkovic jogou nos dois. Ivkovic. Boa. Não jogou. No Belenenses recordo-me bem. No Vitória tenho dúvidas, por acaso. Eu acho que o Sporting uma vez ganha 2-1 de uma forma muito apertada. Gol do Vujacic, e é ele na baliza.
Aliás, Ivkovic defende um penalti do Balakov. Voltando muito atrás deste programa, o sobrinho, que eu tinha dito que foi formado É no verdade, Porto, é verdade. Isso lá. jogou 1 ano no Porto. Ok. Aliás, não jogou nesse ano. Então, Fazia parte do plantel, em 82, 83, mas não foi utilizado por algum motivo. ok. Não sabia. Ivkovic. Sei lá. Ivkovic defendeu um penalti do Balakov, mas perdeu esse jogo com um gol no último minuto. Portanto, o nosso Ivkovic, guarda-redes. Tu és tramado. É? Tu és tramado. Lembro-me dele, pá. Namus, depois de sair do Sporting, lá está, eu lembrava-me muito bem dele no Belenenses, faz 2 anos, de 94 a 96. Ainda vai ao Estrela da Amadora, já não me lembrava disso. Não, isso eu lembro-me porque o Jorge Andrade, na Falou-te. entrevista ao 0-0, Sim, disse que ele era um caça-penaltis incrível. um caça-penaltis. Mesmo nos treinos, não é? Queria a força de defender penaltis. Daí toda aquela a gente. maradonice dele, não é? Dupla maradonice. Oh, Rui, há aqui uma época, pronto, que é fora da caixa, que é a época 93-94, a primeira depois de ele sair do Sporting, em que ele faz meia época no Estoril e meia época em Setúbal. Ok, pronto, é isso. Grande Ivkovic. Pronto, lá está, outro elemento, já viste. Portanto, não era só no jogadores nacionais, também era lá fora. Muita coisa, muita coisa. Muito engraçado. Rui, para acabar, este Vitória Futebol Clube de Setúbal, Clube de Futebol dos Belenenses, conheces bem o Bonfim, conheces bem o Restelo. Qual é que tem um ambiente mais imponente, digamos assim? Pá, em beleza, não há dúvida que é o Restelo, né? Mas isso rouba O o lugar a Restelo qualquer. é a top, qualquer. talvez o mais belo em Portugal, Sim. com aquele Sim, para mim é. enquadramento. Para mim é, exatamente, é um enquadramento que faz isso. Agora, já vi jogos, tem que ser jogos grandes, a minha memória. Sim, Eu vi uma vez um Belenenses 0, Porto 3, que foi um baile, um vendaval dos dois Jaimes. Parecia-me, pá, uma coisa, não sei se alguma vez vou voltar a ver, mas também são os olhos do miúdo, né? Tinha para aí Sim. 8 anos. Fui levado pelo meu pai, claro. já Magalhães e Jaime Pacheco. Sim. Pá, uma coisa, pá, assim. Pá, e Gomes, não é? Mas pá, os dois, pá, foi assim uma exibição. E o Belenenses estava no topo, não é? Uhum. No topo de forma. E o Porto foi lá, pá, e foi, olha, foi arrasador. E o tal 4-4 com o Porto. Curiosamente o Porto é o dominador comum. Mas são jogos em que a força dos adeptos é muito importante. Uhum. Porque nota-se uma massa humana e as vozes e o querer. Nisso, só ligando esses dois jogos, não há vencedor. É um empate porque são... primeiro porque o Porto também levava muita gente. Então nesse do Belenenses Sim. havia uma grande densidade populacional. Notava-se uma força muito grande e agora estou-me a lembrar. Vi outro Belenenses Porto, ganhou o Belenenses sem saber como. Pá, foi assim uma coisa, pá, e acho que ganhou 2-0 e se fosse 0-2 era pouco para o Porto. Não sei se foi Sérgio Conceição, mas sei que foi uma segunda-feira, véspera de feriado, Portanto, e o recente. estádio estava cheio de adeptos do Porto, dia de semana. Pá, Não foi há sei se muitos anos véspera Não sei se foi véspera de 25 de Abril. Não, olha, no dia anterior eu fui ver à Luz Benfica-Vitória, a Sport Clube. Ganhou o Benfica, portanto, a luta era entre Benfica e Porto. O Benfica passou para a frente do Jonas, o Jonas marcou um golo, o Benfica ganhou 2-0, se não me engano, a Vitória que era do Peseiro e do Nuno Presumo. Uhum. E no dia seguinte, segunda-feira, Belenenses Porto, Belenenses perdeu, uma exibição brutal do guarda-redes do Belenenses, não me lembro quem. O Casillas não foi tido nem achado de sofrer 2 golos. Portanto, Belenenses 2, Porto 0. Porto 0. E o Benfica passa para a frente do Porto e é campeão. Passa momentaneamente. Porque depois, na jornada seguinte, não sei se é Então já é com Sérgio Conceição, não sei se é o ano do Herrera. do Héctor Herrera. Não sei se é. O Porto está muito O bem na Herrera frente. marca na Luz. No... De repente o Benfica ultrapassa e pensa-se, pronto, agora o Benfica vai receber o Porto e basta aí um empate e acabou. E não. Acho que é nessa época, não sei que época é que é. 18 não. Eu acho que é a primeira 17, do Sérgio. 17, 18. 17, 18. Pronto, Portanto, o não número foi sai, 18. é 18. Foi 18. Pá, foi um bom lenço, olha. Pá, não fizeram nada o jogo todo. É a minha memória, atenção. E o estádio estava cheio. O estádio... Lembro perfeitamente, uma bancada inteira só adeptos do Porto. E cá fora, quando eu cheguei com uma hora de antecedência, só adeptos do Porto. E eu, estes gajos vieram em força. Invasão Porque a equipa ao Restelo. estava mesmo bem, não é? Uhum.
E pronto, e sentiram necessidade de apoiar. E agora lembro-me que nesse jogo tropecei. Joana Marques, A humorista. a humorista, que não estava de bom humor, naturalmente, e Ana Galvão, que estava encantada com os hipsters. Os hipsters. Os adeptos. Têm todos um ar, e de facto tinham. Todos os adeptos tinham ali um ar engraçado. Olha, é o último jogo no Restelo, que me lembro. Muita gente. E portanto, uma densidade, uma carga popular muito, muito engraçada, sinal de que quando os estádios de facto estão cheios e estão bem, e estão todos vocacionados para o futebol, é um espetáculo assim imperdível, claro. Faz sentido. Oh, Rui, vamos avançar? Bora. Para um craque, para um gênio. Vamos a isso. Bingo desportivo. Domingo Desportivo. Oh, Rui, temos aqui um dos avançados, lá está, que na minha cabeça estaria sempre, ok, vou largar um bocadinho agora, no top 20 dos melhores estrangeiros que eu vi cá em Portugal. Jogava muito. Apresenta aqui o nosso... Stoichkov Mladenow. Espetacular. É um jogador vibrante. Craquíssimo. Sim. Jogou no Mundial do México pela Bulgária, fez 3 jogos. E depois, como Guetov e Radi, veio para Portugal e preencheu o nosso imaginário cheio de golos espetaculares. Era um jogador muito elegante, que tanto marcava cantos diretos ou livres diretos, como golpes de cabeça. Ele era um excelente cabeceador. Nós não temos noção porque ele jogava como número 10 na camisola e no estilo, mas era um grande cabeceador, o que é muito raro, não é? Porque os números 10, tirando o Zidane, os números 10 não têm vocação para o jogo de cabeça, não é? São jogadores pensantes, mas não são terríveis no jogo aéreo. O Mladenow era incrível, a quantidade de gols de cabeça que ele marcou no Campeonato Português. Ele tem números incríveis, Rui. Tem 5 épocas com 10 ou mais gols, não é? 1, 2, 3, 4. Muito bem. 5 épocas, não é? No Belenenses. Precisamente. Ele faz 3 anos no Belenenses, 86, 89, 14 golos, mais 10, mais 10. Portanto, estamos a falar em 34 golos em 3 anos no Belenenses. E depois faz 2 anos em Setúbal, 13 mais 10, portanto, mais 23 golos. Vê lá as médias do homem, deste craque. E ainda vai fazer mais 2 anos ao Estoril Praia, e aqui os números baixam, mas mesmo assim faz 4 golos em cada época. Eu lembro-me Hoje em dia seria sempre um registro assinalável. Sim. Eu lembro-me de um jogo no Estoril. Estoril 2, Sporting 2, em que o Estoril é muito enganado pelo árbitro. E agora contive-me. Muito enganado. Sempre o Estoril está a ganhar 2-0. 2 golos do Mladenow. Portanto, 4 desses golos, 2 foram ao Sporting num jogo. Foram garantidamente. E depois o Sporting empata com 2 penaltis do Balakov. Portanto, um jogo búlgaro, não é? Totalmente 4 gols búlgaros. Antes, lembro-me do Mladenow marcar um grande gol de cabeça em Leverkusen, lá está a cabeça. Cruzamento do Badão da esquerda. Lembro-me do Mladenow em Setúbal eliminar o Benfica para a taça 2-1. 2 gols dele. Lembro perfeitamente disto. E lembro-me de uma série de tropelias que ele fazia, que ele era um jogador. Agora, se era bom companheiro, por acaso nunca tive a curiosidade de perguntar a alguém, ou nunca me lembrei de perguntar a alguém desse tempo, se o Mladenow era como é que era nos treinos, se era esforçado, se não era, não, eu isso não sei. Nunca o entrevistei, curiosamente, tenho pena. Sei que no campo era um craque assim imenso, e lá está, jogou nos 2. Devia ser convidado de honra no Bonfim. Sabes que ele ainda... completamente. No Bonfim, completamente. Era muito bonito. Ele, o ano passado, treinou o CSKA de Sófia. Portanto, onde jogou. Onde jogou. Antes de ir para o Belenenses. Ainda passou por um clube pequeno na Bulgária, CFKA de Sredets. E esteve a treinar. Para mim também é uma novidade. Estou a ver agora aqui no 00. 5 anos no Cazaquistão. Numa equipa chamada Kaysar. 4 no Kaysar e 1 no Atirau, no Cazaquistão. Por onde andou o nosso amigo Mladenow, que tem hoje 65 anos. Treinou muitos anos na Bulgária, CSKA de Sófia, de facto. Não me lembrava de ele ter treinado aqui em Portugal o Belenenses e o Olhanense. Treinado? Não, também não. 3 anos o Olhanense, de 93 a 96, logo depois de acabar a carreira.
Depois o Belenenses em 97, 98, 6 jogos. Não sei se Não de forma lembro. interina, Não. eventualmente. Sim, deve ter sido, não me lembro nada. Portanto, uma personagem que faz lembrar os grandes búlgaros que passaram pelo nosso futebol. Sim, bem, sim, então. Anos 90, então, Claro. incrível. Anos 80 já, o Radi, Sim, o grande Radi jogava Claro. muito a bola. O Getov, Ketov, do Portimonense. fizeste um texto magnífico sobre ele para o JN, já te tinha dito há uns tempos. Sim, durante o Mundial. Exatamente. E depois nos anos 90, esta geração búlgara, não digo que seja, talvez tenha assim, se tenha aperfeiçoado, porque de facto é o Mundial 94, é sim, o apogeu, claro. não é? Sim, O apogeu sim, desta, sim, sim, da sim. Bulgária. Sim. Acho que o último búlgaro em Portugal é o Boginov, na primeira divisão portuguesa, não é? Acho que é o Boginov. Domingos aquele Paciência, aquele ao leme do penalti. Sporting, Sim, sim. e aquele penalti cambalacho roubado. do Sporting. Foi. Mas pronto, o Mladenow de facto era uma figura imensa. Não sei quantos jogos tem pela seleção, mas que foi ao Mundial do México e jogou. Isso, portanto, estava no grupo da Argentina, da Itália e da Coreia. Foram eliminados pelo México com a tal pontapé de moinho do Negrete. 59 jogos, Ei, 15 bom. golos Bom, pela seleção. 3 jogos no Mundial de 86. México, sim, bem bom. Pá. Portanto, era um craque. Era um craque. Era o que ia dizer. Tiraste-me. Era um jogador que hoje em dia seria inacessível, provavelmente até aos 3 grandes portugueses, Pois. com a qualidade que ele tem, Sim, que ele tinha. Sim, já tinha ido para outro sítio. Pois era um jogador bem constituído, não era? Morfologicamente era perfeito para a prática do ludopédios, não é? Era bem constituído, Sim. largo, Era. nem muito alto, nem muito Não, baixo, nada. portanto era mesmo um jogador Muito elegante, e o número 10 das costas assentava-lhe como uma luva. Então não, pô, espetacular. Tenho saudades Deve ter sido destes maravilhoso. Mladenovs, pá. Venham mais. Portanto, só mesmo para acabar, estás a dizer que o último búlgaro a jogar na Liga Portuguesa foi o Boginov? Tenho a ideia que sim, pá, mas podemos investigar. Precisamos de um búlgaro. Temos que arranjar um búlgaro. Tem que ser o filho de um lado novo, isso, o neto, não Está sei. aqui. Tá? Espera aí. Antes de desligarmos aqui, vamos ver onde é que joga aqui o Stoichkov Mladenov Júnior. Não sabia, mas estou a aprender aqui com o 0-0. Agora vais Temos dizer o aqui a Olhanense. fichinha. Epá. Infelizmente o filho do Mladenov já deixou de jogar há 10 anos. Então tem que ser o neto, lá está. No Lokomotiv de Sófia. E Ok. jogou sempre na Bulgária. O Mladenov Júnior. Ok. Lokomotiv de Mezdra, CSKA de Sófia, Viren, Naftex, Minior Pernik, Academic Sofia, Beroé Boa. e FC Sportist. Que carreira, pá, preenchida. Não chegou aos calcanhares do pai. Não há dúvida. Rui, um grande abraço. Obrigado, pá. Adorei. Grande abraço Mais uma também. vez, pá, fica bem. Até para a semana.